Uma boa noite e a paz do Senhor a todos os irmãos que estejam nos ouvindo. Quero agradecer a Deus por tudo, por esta noite, por esta palavra que vamos falar, que é o capítulo 2 de Atos, capítulo 2, a descida do Espírito Santo. Nós vamos falar sobre isto, que a gente possa ter compreensão, para que a gente possa ter entendimento do trabalhar de Deus. Amém? Eu me chamo aqui o pastor Adilson, do qual vos fala. Gostaria, antes de mais nada, que os irmãos dessem um like no nosso vídeo, se inscrevessem em nosso canal, para que a gente possa receber, as graças e as bênçãos de Deus, em nome de Jesus. Vamos ler aqui o capítulo 2 de Atos, dos Atos dos Apóstolos, Amém? Capítulo 2, verso 1 em diante, diz assim: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos, no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns com os outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um da nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia e Judéia e Capadócia e Ponto e Ásia, a Frígia, Pafília, o Egito, parte da Líbia junto ao Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, os crenteses e árabes, todos temos ouvido a nossa própria língua falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer dizer isto? E outros, zombando, dizia: estão cheios de mostos. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou-se a sua voz e disse-lhes: varões, judeus, e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, escutai as minhas palavras. Esses homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões,
e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos, minhas servas, naqueles dias, e profetizarão, e farei aparecer prodígio em cima do céu, sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Glória a Deus. Uma palavra maravilhosa falando do Espírito Santo, falando das revelações. Irmãos, quando Jesus estava na terra, as pessoas não acreditavam nele. Nem mesmo os seus seguidores acreditavam em Jesus. Só ele faz milagre e tal, mas, né, as coisas não é bem assim. As pessoas realmente não acreditaram. Isso é tão verdade que até os seus discípulos, na hora do vamos ver, eles se debandearam, saíram fora, com medo, né, da reação, com medo de, né, ter que passar por aquele martírio que Jesus estava passando. Então, mas Jesus prometeu que quando ele fosse, ele ia enviar o Espírito Santo, que ele ia enviar o Consolador, porque começava uma nova etapa, começava uma nova providência, irmãos. Então, quando Jesus morreu e foi crucificado e ressuscitou ao terceiro dia, não terminou as coisas ali. Pelo contrário, ali estava começando uma nova etapa. E Jesus até pediu para que as pessoas esperassem lá, naquele lugar. Tinha mais ou menos umas 500 pessoas. E ele falou que as coisas iam acontecer ali. Só que ele não deu muito detalhe, né? Porque, como eu costumo dizer, Jesus ele falava muito com figura de linguagem, porque o inimigo está o tempo todo, né, circulando em volta das pessoas para poder invadir, para poder criar algum tipo de problema. E aí Jesus falou: olha, fica aqui porque vai vir o Consolador. E ali foi se estendendo, foi passando dias e dias e mais dias, né? E muitos começaram a desanimar, que é o normal, né, das pessoas, desanimar quando começa a vir as dificuldades, né? Muitos, tinham 500 pessoas, mas aquelas pessoas foram desvaziando aquela plateia, aquele lugar, aquele pátio, não sei como é que era lá. E as pessoas foram indo embora e tal, né? Ficava, não vai acontecer nada, né? As pessoas, normalmente as pessoas são assim, infelizmente, as pessoas são assim, irmãos, né? As pessoas ficam muito desanimadas quando começa a vir dificuldade, a coisa começa, parece que não é bem aquilo, entendeu? Será que é de Deus mesmo? Então as pessoas ficam se perguntando, porque inimigo, né? O inimigo começa a se manifestar dentro da pessoa, começa a influenciar a pessoa. E aí os dias foram se passando, teve mais ou menos um pouco mais de 40 dias, né? E enfim, só restaram 120 pessoas daquelas 500.
Aí aquelas 120 pessoas, então eles tiveram essa experiência. Foi uma coisa fantástica. Línguas de fogo, as pessoas começaram a falar em língua, soprou um vento, algo assim, com muito esplendor, algo fantástico, porque ali estava começando uma nova etapa na providência de Deus. Deus estava iniciando um novo processo ali. Até Jesus ele fala assim, que quando o Filho do Homem se manifestar, vós se tornareis igual a ele, ou igual a mim, como ele dizia. Podereis fazer o que eu faço, até coisas maiores. Então aquele povo que começou a falar em língua, que muitos achavam e ridicularizavam, que esse pessoal tá bêbado porque tá falando muita coisa sem nexo, isso e aquilo. Mas Deus estava ali. Deus estava ali iniciando um novo processo, e ali começou uma onda de revelação, e a palavra diz: nos últimos dias derramarei meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos profetizarão, vossos anciões terão visões, e assim por diante. Vossos jovens terão revelações, e assim vai. Então, irmão, isso se estendia para aquela época, que era os últimos dias naquela época. Os últimos dias de um período que estava terminando para iniciar um outro período que estava começando. É igual agora. Nós estamos terminando, irmãos, um período. Nós estamos terminando um período e está iniciando um outro período. Hoje, na nossa época. Por isso muitas pessoas estão tendo sonhos e revelações, muitas pessoas estão sendo arrebatadas, muitas pessoas saem do corpo e viajam, e vai para cá, para lá, faz isso, faz aquilo, e fica sabendo coisas com uma certa antecedência. E essas coisas são os fenômenos dos últimos dias. Diz Deus: daqueles dias derramarei meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígio em cima do céu, sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor. E naqueles dias o sol então vai se converter em sangue. Aliás, em trevas, né? E a lua em sangue. Eu inverti, desculpa, né? Então, irmãos, nós estamos vivendo esse processo. Em pleno século 21, que muitos alegam que a era da tecnologia, a era da informática, a era disso, né? Mas Deus sabe de todas as coisas, porque de 2 em 2.000 anos as coisas acontecem. 2.000 anos até Jesus, e 2.000 anos de Jesus até os nossos dias. Então haverá uma grande mudança nesse mundo. E as pessoas serão arrebatadas. As pessoas viajarão milhões de quilômetros em apenas um minuto. Como dizia um grande líder, as pessoas terão experiências espirituais fantásticas, porque nós chegamos à época do super espiritual na terra. Mas como é isso, pastor? É porque quando o homem caiu, lá no início,
ele ficou na posição de morte. Entendeu? Numa posição de morte. A Bíblia diz assim lá em Gênesis 2,17, se eu não me engano, está dizendo assim: não coma do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia em que comeres, certamente morrerás. O homem comeu o tal do fruto, né? Que muitos alegam ser uma maçã, que não é, claro. A gente sabe o que é. Mas nós não vamos entrar nesse detalhe aqui, porque eu só voltei só para dar um exemplo, né? E por causa disso, o homem, ele morreu. O homem morreu. No dia em que comeres do tal fruto, certamente morrerás. Então o homem é um homem morto, espiritualmente. Está entendendo? Espiritualmente o homem, ele é morto. Jesus dizia assim: és considerado vivo, mas estás morto. Então nós estamos vivendo a época do super espiritual, que vai haver o que? A ressurreição, né? Então o homem, ele vai começar a renascer. Ele vai começar a ter entendimento. Por isso que a Bíblia fala que quando Jesus volta, ele volta com milhares de anjos e santos, porque vai ter uma ação recíproca, de lá para cá e daqui para lá. Uma ação. É algo muito interessante. Um grande fenômeno, um grande sobrenatural vai acontecer nessa terra. Por isso muitas pessoas vão ter visões. Por isso muitas pessoas vão ter profecias. Por isso muitas pessoas vão sonhar de algo que ainda não aconteceu, mas que vai acontecer. Então Deus está dando esse privilégio para muitas pessoas que estão começando a se despertar espiritualmente da sua situação. E por isso que a Bíblia diz aqui. Por isso que a Bíblia diz: nos últimos dias acontecerá. Diz Deus. Diz Deus que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Olha o que ele está falando. Sobre toda a carne. Então o homem, ele sai da posição de morto para uma situação de vida. Ele sai da situação de morto, ressuscita para vida. Ele começa a renascer. Então é o grande fenômeno da ressurreição. Da ressurreição da volta. Então é algo muito interessante, é algo muito impactante, que vai realmente impactar muitas religiões, seja ela qual for. E as pessoas não vão conseguir explicar tais fenômenos, porque as pessoas não entendem isso muito bem, irmãos. Então vai acontecer algo sobrenatural nessa terra, com a volta de Jesus, com o arrebatamento. Vai ser uma coisa extraordinária. Uma vez o discípulo de Jesus: mestre, deixa eu enterrar meu pai que acabou de falecer. Aí Jesus respondeu para ele assim: deixa que os mortos enterrem seus mortos. Jesus está falando de dois tipos de mortes. Dois tipos de mortos. Um era morto fisicamente, tinha falecido, um processo natural. E o outro era uma pessoa morto espiritualmente. Se a pessoa ouve a palavra, ele sai da posição de ser morto espiritualmente, né, para a posição de ressuscitado. Essa é a questão. Essa é uma questão, irmãos, que as pessoas não entendem muito bem. Tem
muitos cristãos que não entendem essa palavra. Então, nós estamos vivendo esse período que muitos cristãos que já foram, gostariam de estar no nosso lugar. Muitos mártires cristãos gostariam de estar na nossa época, porque é a época mais importante da história humana, a época da volta de Jesus, a época da ressurreição, a época do arrebatamento, é a época mais importante. Então, irmãos, vamos orar, vamos buscar, para que a gente possa compreender, para que a gente possa sentir a presença de Jesus Cristo em nossas vidas, para que a gente possa entender qual é o plano de Deus para a nossa época. Tem muita gente que estão fazendo só coisas externas, mas esquece que a interna é mais importante. Porque quando você busca a parte interna, a parte interior, aos cuidados do nosso Criador, do nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, então a coisa vai ser diferente. Buscar em primeiro o reino de Deus, e o resto vos será acrescentado. Os irmãos fazem isso, buscar primeiro o reino de Deus e o resto vos será acrescentado. Vocês pensam assim? É assim que a palavra diz. Amém? Glória a Deus. Eu não vou me estender muito porque é algo assim bastante complexo, né? Precisa de muitos dias para a gente estudar sobre isso, mas é uma palavra muito interessante. É uma palavra muito impactante. Amém? Fique na paz, que Deus possa abençoar cada um daqueles que estão ouvindo esta palavra, que as suas vidas possam mudar, que vocês possam receber as bênçãos de Deus. Eu determino e profetizo em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nesta terra. Amém? Fique na paz.